Estamos de volta com o Vida Melhor, transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida de televisão. E agora nós vamos falar de um assunto muito sério, pois muitos perigos se escondem atrás de uma simples tela de computador, tablet ou smartphone. Na verdade, na velocidade de apenas alguns cliques, crianças e adolescentes podem cair numa armadilha, como por exemplo o jogo conhecido como Baleia Azul, que induz a 50 desafios, sendo que no último eles pedem para que a pessoa tire a própria vida. Isso é realmente um absurdo. E além disso, ainda existem outros perigos no mundo virtual, como por exemplo ameaças, sequestros ou até mesmo a pedofilia. Pensando nisso, levantamos as seguintes questões. Será que as crianças e adolescentes estão se expondo demais? Devemos limitar ou proibir o acesso à internet? Gente, precisamos entender que as crianças e os adolescentes estão em formação da personalidade, às vezes sofrendo com bullying, às vezes tentando apenas entrar para a turma, fazendo coisas que ele ou ela mesmo não acham corretas, mas fazem isso para se autoafirmar. Enfim, podem até mesmo já ter os sinais de uma depressão, agindo de maneira contraditória, brigando com os pais, confusos. Mas e aí? O que fazer? Como agir? E este assunto é urgente, porque nem sempre há indícios de que algo está errado. Então hoje, para ajudá-los a perceber os sinais de comportamento que podem levar crianças e adolescentes à fatalidade de algo mais sério, convidamos a psicóloga que se especializou nos Estados Unidos há 17 anos, mantém consultório com atendimento clínico bilíngue adulto e infantil. Seja muito bem-vinda, doutora Triana Portal, tudo bem? Tudo bem. É um prazer, seja bem-vinda à Rede Vida. Obrigada. Vou pedir para que você se sente ali no sofá, para a gente falar deste assunto que, quando a gente fala de internet, não adianta, né? Elas, assim, as crianças, os jovens, nós estamos conectados o tempo todo com o celular na mão, de olho em tudo que está acontecendo. É uma ótima ferramenta. Sem dúvida. Porém, como tudo, tem lá o seu lado negativo, né, Triana? E pode ser um perigo, não é? Exatamente. E como você introduziu, começa da gente. A gente é um modelo para os nossos filhos e a gente está conectado o tempo todo, né? Então, pensando em adolescência, que é uma fase muito, muito delicada, a gente está aqui pensando hoje com foco, né, sobre esse jogo horroroso, né, essa coisa horrível que apareceu aí recentemente, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre a adolescência, que é uma fase que o jovem, o filho, ele já se distancia um pouco dos pais, né? Ele pede aquela postura de toda hora tá te chamando, carinhoso, para se voltar mais para os amigos, né? Então os amigos viram a referência, né? Então dá mais atenção para a amiga do que para a mãe, já não quer te ouvir muito, tudo que você fala não é legal, tem aquela fase da vergonha e tudo isso. Nessa fase os pais têm que ter muito, acho que mais até, a infância é importante, mas a adolescência ela define muitas coisas e ela expõe, porque quando você tem a criança você tem mais controle, não é? Então pensando no adolescente, mudanças drásticas no comportamento precisam ser observadas pelos pais. Porque a gente tem isso também, assim, de senso comum, de que por ser uma fase, ela vai passar. É a rebeldia da adolescência. Era isso até que eu ia te dizer, porque muitas vezes os pais pensam, é da fase, é momentâneo. E, na verdade, aí pode estar escondendo algo muito perigoso e grave que os pais não estão identificando. Uma doença pode estar se instalando, né? Ou o bullying, como você falou, ele é um estresse tóxico. Ele vai dia após dia adoecendo esse jovem. Então, se era um jovem feliz, tranquilo, bem resolvido e ele sofre bullying calado, ele vai desenvolver uma depressão. Uma depressão pode levar ao suicídio e uma depressão pode deixar esse jovem exposto a cair em armadilhas como o jogo esse jogo da baleia azul. Eu por até exemplo. queria pedir para a senhora explicar isso. O que é? Eu falo jogo entre aspas, porque os pais vão falar, é um jogo. Ele está jogando. Não.
É algo muito perigoso que tem esse título de jogo, mas na verdade são os desafios que os adolescentes têm que cumprir diariamente. São 50 desafios que eles têm 50 dias para cumprir. É isso mesmo, né? Sim, sim. Isso certamente foi criado por pessoas muito doentes, psicopatas, né? Com assim, o que a gente pode definir como mal, pessoas do mal, né? A gente fala isso para a criança, cuidado com pessoas do mal. Com a franca intenção de manipulação e de levar esses jovens mais suscetíveis, mais predispostos a se envolverem, né? E pelo que eu ouvi, esse jogo ele vai oferecer, além da coação, ele vai oferecendo, vamos dizer, se você chegar na fase posterior, você vai se tornar um dos mentores, dos curadores. Então fica como que uma competição. O jovem gosta, ele gosta de quebrar as regras, ele gosta de se destacar. Existe uma questão de poder e vaidade, né? Nesse sentido, eu já passei, olha, deixa eu mostrar que eu sou forte, deixa eu mostrar que eu posso. Então acaba instigando muito para que o jovem continue, né? Essa curiosidade, o que virá depois. Sim. Tudo isso está envolvido, não só a coação, a ameaça, como foi divulgado. Então os jovens acabam não saindo porque existe a ameaça desse curador, que eles chamam, né? Desse mentor, ou desses chefes dessa, vamos dizer... Dessa rede, assim, desse grupo que faz parte da Baleia Azul. Mas não, existe o jovem que entra nisso, acho que é importante a gente falar, tá? Suicídio, o jovem que se envolve muitas vezes com droga, ele já tem uma doença, um transtorno mental de base, tá? Uhum. Para chegar lá, não é uma coisa. Um jovem bem resolvido, ele vai conseguir discernir o que é bom e o que não é bom para ele, tá? Mas isso é muito difícil, tá? É uma linha muito tênue, é muito delicado tratar desses assuntos. Então, esse jovem que já tem uma depressão, que sofre com bullying, que tem problemas familiares, ou um transtorno de personalidade, um transtorno de humor bipolar, por exemplo, ele já está... Ele fica mais exposto a acabar, a ser seduzido, a entrar nisso, entende? E é uma pena, porque este jogo que tem estes 50 desafios, que tem que ser cumprido cada desafio durante o dia, começa com o simples desafio de fazer um desenho de uma baleia num papel. Ótimo, esse desafio foi fácil. Sim. Aí depois vão piorando, tem que acordar de madrugada, tem que assistir um filme de terror e tudo que você faz tem que mandar uma foto para estes mentores que os jovens são convidados a entrar neste jogo. Uhum. Aí eles ficam, como a senhora disse, coagindo, falando, sim, você não pode sair porque eu sei onde você mora, eu sei quem é a sua família. Mas quando ele é convidado, ele se sente importante. Importante, porque foi selecionado. Eu fui selecionado entre um grupo, né? Então, eu faço parte de um grupo diferenciado. Esse comportamento grupal é muito próprio do jovem. E outra coisa que você mencionou, conforme o jogo vai desenrolando, todas essas condutas de ficar sem dormir, de assistir filme de terror, ficar sem comer e tudo isso tudo é patogênico. Então, se ele já não estava muito bem para ter concordado a querer entrar, ele vai ficando cada vez mais doente e desestabilizado. Para cumprir os desafios piores que vêm depois. Sim. Então, imagina, a privação do sono é uma coisa que... o raciocínio fica realmente afetado. Fica completamente, né, afetado. Era uma das técnicas de tortura em uma época. Então, realmente vai deixando a criança, o jovem, mais doente e pode culminar, se não tiver uma intervenção do ambiente, dos pais, seja da escola, alguém que está
cuidando e observando, a gente pode ter esse triste fim, como aconteceu em alguns casos aí. Chegou ao suicídio, né? Sim, do suicídio. Triana, nós fomos às ruas para ouvir as pessoas e saber o que elas acham, se a internet é perigosa para as crianças e adolescentes. Vamos conferir então o que as pessoas estão dizendo sobre este assunto. A sua filha tem quantos anos? Ela tem 8 anos. E ela já tem contato com as redes sociais? Tem, né? E você monitora o que ela olha? Tem que estar de olho, tem que estar em cima, né, pra ver o que tá fazendo e tudo, né, que hoje em dia não tá fácil, né? Você acha que a internet oferece muitos perigos? Assim, se você procura, você acha, né, então tem que estar limitando tudo, né, mas as redes sociais facilita bastante também, né, assim como tem perigo, né, traz suas facilidades, né. 1 minuto que eu me afasto dela, tem até uns videozinhos que é de um personagem que passa no TV a cabo, e quando você vai ver são coisas assim totalmente obscenas. E uma vez eu me afastei dela e peguei ela assistindo esses desenhinhos assim, que não são infantis. Quantos anos ela tem? 2. É muito difícil, porque agora, tipo, ela nasceu já sabendo mexer em celular, então eu tenho que estar fazendo, assim, uma dieta de internet nela, né? As crianças hoje estão muito bem à vontade. Isso, na verdade, é um problema que vem afetando as pessoas, como o caso da baleia azul, que é um caso muito recente. Eu não culpo as crianças por elas caírem nessa própria armadilha, mas os próprios pais, porque eles utilizam, em vez de eles darem amor e atenção, eles querem dar presentes, como, não que eles não têm que dar, como tablets, celulares, smartphones, e não controlam a internet. E a criança, por ser inocente, uma pessoa mais velha é muito mais fácil de manipular uma criança. Tem crianças e adolescentes que têm pais bem ausentes, porque mesmo que você tenha que dar uma liberdade para o seu filho, mas você tem que estar acompanhando o que está acontecendo, o que ele está acessando, não ficar investigando tudo, mas você tem que dar. Eu acredito que o pai consegue sim saber o que está passando com a criança, com o adolescente. Se você também quiser dar a sua opinião, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, operadora 11 950 45 18 40. Doutora, nós vimos ali dieta de celular. É uma alternativa para os pais que estão com os filhos aí muito conectados? Olha, e não é, né? Quando a gente fala de proibição, é também bastante delicado e complicado. A gente precisa, sim, impor limites, né? Fala-se muito, quando a gente fala sobre o uso de internet, a gente aconselha os pais a determinarem um tempo, né? Que esse tempo seja o tempo destinado ao ócio, para não atrapalhar até as atividades escolares e tudo isso. Mas proibir, tirar, né? Eu atendo adolescentes, então tem pais que o castigo é tirar o seu celular. Tirou o celular, ele fala, bom, tudo bem, eu tenho a televisão, eu tenho o computador de mesa, eu tenho o tablet, eles têm alternativas. Sim. Né? Então, assim, a proibição sem o diálogo não serve de nada. Então, o importante é você dar a liberdade para o filho, mas orientá-lo, estar presente. Porque é muito fácil, né? Educar dá trabalho. Né? Virou até chavão falar isso, mas é realidade. É realidade. Então eu tiro o celular, não vai usar, vai ficar 3 dias sem. Volta tudo de novo. Então eu tenho que ensinar, instrumentalizar o meu filho a usar direito, a saber o que é bom para ele e o que não é, a conversar sobre assuntos assim, perturbadores, assuntos constrangedores, assuntos difíceis que deixam eles assim à berlinda. Então, proibir não é o caminho, mas sim o diálogo. Eu acho importantíssimo, assim, é terrível esse jogo que aconteceu. Terrível. Vem se falado muito também de uma série de televisão. Eu assisti essa série. Sim, os 13 porquês. Então a gente fala, poxa, mas Fala isso sobre tudo suicídio, estimula os jovens a um comportamento aí mais nocivo, autolesivo. Não, estimula aquele que já está doente, como eu disse, né? Aquele jovem que ele já está com problema. Então aquilo pode ser
vamos dizer, um disparador, um gatilho, um motivador para que ele entre para essas coisas, que busque aí ideias de ação suicida, alguma coisa assim. Mas, para a grande maioria, isso é uma oportunidade de diálogo. Então, é positivo nesse sentido, para a gente trazer para a sala de casa assuntos que sempre foram tratados como tabu. Exatamente. É difícil, a gente não quer falar dessas coisas, a gente não sabe como falar com os filhos, né? Então, eu proponho aos pais que tenham muita dificuldade que procurem, né, alguém que tenha mais facilidade, alguém que tenha proximidade com esse jovem, com esse filho, né, que tenha alguma ascensão, algum respeito, um tio, um parente ou mesmo um profissional. Em alguns casos tem que ser o profissional mesmo, né? Quando o pai percebe que alguma coisa não vai bem, né, que está saindo do controle, na dúvida é melhor procurar. Mesmo que chegue lá, não foi para consulta, o psicólogo vai falar, olha, mãe, pai, isso é só uma fase, faz parte da adolescência, melhor que seja assim. Mas na maioria dos casos, quando há uma dúvida, tem alguma coisa de errado que precisa ser regulada, que pode ser tratada, que pode ser melhorada. Então, proibição não, eu sempre falo do diálogo, da proximidade com os filhos, do afeto, amor nunca é demais. Uma coisa importante também, assim, os pais têm muito medo de errar, hoje em dia mais do que nunca, né? Então, nessa de não querer errar, cede tudo. Agora, em alguns momentos, perde a paciência, menospreza a dor do filho, porque o jovem sofre, é uma fase de muito questionamento, de muita cobrança, eles estão ali no limbo, né? Não é nem criança, não é adulto, uma hora é cobrado como adulto, uma hora ele é relembrado que ainda é uma criança e que não tem toda esse poder e liberdade que gostaria, né? Então, quando o jovem se queixa, quando ele demonstra uma dor, não é valorizar essa dor, mas sim validar essa dor, dar importância. Meu filho, de vez, ao invés de dizer, olha, isso daí é bobagem, vai estudar que você ganha mais, né? Assim, explique e converse. Sente e fala, não, o que está acontecendo? Olha, você tem dúvidas sobre isso, aquilo, posso te ajudar? Como eu posso? Você é amado, você é querido, eu estou aqui para você, quer conversar, me procure. E assim, também trazer o assunto, né? Vamos falar sobre o jogo Baleia Azul. Você sabe que isso é muito ruim? Sei, então tá bom. Não, o assunto ele tem que ser aprofundado, né? Dos perigos exatamente. Da internet. Doutora, a senhora estava falando que não é bom proibir, tem que ter um diálogo. E dar aquela espiadinha no celular, no computador, no tablet do filho, ok? Olha, psicólogo costuma dizer que que você não pode invadir, que você não pode entrar no quarto do seu filho, que você tem que ter respeito. Sim, a gente tem que respeitar a criança, a gente tem que respeitar o adolescente, mas na dúvida é melhor eu como mãe, né, como psicólogo e como mãe, eu faço isso e eu aconselho os pais a estarem sempre de olho. Porque assim, o perigo ele vem ali muito devagarinho, muito escondidinho, a hora que a gente vê, a gente perdeu o controle. Então precisa estar sempre muito atento às amizades, às mudanças de comportamento. Eu queria perguntar para a senhora, quais são as características que os pais... Sempre importante procurar um profissional especializado. Está em dúvida, procura um profissional. Ele vai saber te orientar, conversando com o seu filho, com os pais. Mas quando tem que, sinalzinho amarelo, acendeu, deixa eu olhar com mais atenção para o meu filho. Primeira coisa, você tem que conhecer seu filho, né? Você conhece seu filho, você vai poder identificar melhor essas nuances, essas mudanças, tá? Então, mudança no padrão de sono, alimentação. Aquela criança gostava muito de fazer alguma coisa, de jogar futebol ou de passear no shopping, de repente ela não se interessa muito mais por aquilo, fica mais isolada, fica muito dentro do quarto. Era uma criança, um jovem mais expansivo, ficou tímido de repente. Então, assim, observar todas essas diferenças, mudanças no aspecto físico,
de repente Mudança de muda roupas. muda o tipo de roupa, tipo de cabelo, mudança muito drástica, é lógico, né? Tem as modinhas que vêm, que às vezes para a gente parece muito esquisito, mas qualquer alteração muito de repente, intensidade e frequência. A gente sempre fala em intensidade e frequência, para você poder avaliar se aquilo é uma simples alteração momentânea, mesmo do humor, né? Então, alterações de humor tem, até por questões hormonais. Mas se começa a ficar muito frequente, o jovem fica agressivo, ele fica muito só valorizando os amigos, esquece da família. Então, todos são alguns sinais, né? Mas se você conhece o seu filho, você vai perceber que algo vai errado. E assim, não essa vozinha ali, essa intuição de mãe, de pai ou de cuidador, alguns jovens são criados, né, por pessoas da família, o avó, uma tia. Tenha dúvida, vá procurar ver o que está acontecendo. Doutora, nós recebemos uma mensagem aqui da Fernanda, ela não diz a cidade, DDD é 16. Ela falou, eu tenho 15 anos e ela quer saber se a depressão pode gerar outras doenças. Não sei se de repente ela está em dúvida, não sabe se está ou não com depressão. Tem alguma dica que a gente pode dar para ela? Olha, a depressão vai debilitando a pessoa como um todo, né? Então, a pessoa que tem depressão, ela já não vai cuidar do seu corpo como cuidava, ela não vai se alimentar tão bem, o padrão de sono vai ficar alterado, então a pessoa vai ficando realmente mais... existe um prejuízo de memória, um prejuízo cognitivo, então afeta, assim, sobremaneira a vida da pessoa. E a depressão, é bom a gente falar isso como informação. A depressão, ela é uma doença que mais causa morte, né, entre 15 e 29 anos. 15 e 29 anos. A gente tem um índice altíssimo. Alarmante. Estatísticas dizem que existe um suicídio a cada 40 segundos no mundo. A Organização Mundial da Saúde diz exatamente isso. Então, a depressão, ela é perigosa porque ela é vamos dizer, um transtorno que pode levar à morte se não tratado. Doutora, porém, existe tratamento, existe controle, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre positivo e que hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito vasto e assim, todos têm acesso a isso, né? Existem hospitais, ajuda especializada. O SUS também oferece atendimento, então não tem desculpa para dizer que não se trata porque não tem condições. Doutora, eu tô achando super interessante porque nós recebemos aquela mensagem da garota de 15 anos e tem uma outra mensagem de um menino de 13 anos. Ele mora em Santa Catarina, ele está dizendo o seguinte, que ele acha que sim, que os pais devem acompanhar o filho, mas tem que dar mais tempo para que eles fiquem mais à vontade. Será que de repente a gente está percebendo aqui um adolescente falando que quero meu pai me observando, porém nem tanto? Sim. Esse equilíbrio que a gente precisa ter? Sim, é interessante essa mensagem porque eu ouço isso em consultório, né? Até mesmo esse assunto sobre os 13 porquês, o seriado, né? A série dos 13 Reasons Why. Que são os 13 motivos que, para quem não assistiu, são os 13 motivos. Hannah, eu não lembro o nome dela, mas a Hannah Becker, acho. Hannah Clay, que ela cometeu suicídio e ela deixa 13 fitas explicando os 13 motivos pelos quais ela cometeu. Eu não terminei de assistir ainda. Sim, eu também não. Eu parei ali na metade, mas isso realmente tem levantado muito essa discussão, além desse jogo Baleia Azul, que o último desafio é para que o jovem cometa o suicídio. Sim. Isso é muito grave. Tem uma pergunta falando até aqui do jogo da Baleia Azul. Ele quer saber se esse jogo Baleia Azul, ele está preocupado provavelmente com alguém da família. É pelo WhatsApp ou pelo Facebook? Eu confesso que eu nem sei por onde que vem este jogo. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja pelo Facebook. Porque as pessoas têm que ficar atentas, independente de qual ferramenta que é. Sim, se é pelo WhatsApp, se é pelo Facebook, se é através de algum site, algum aplicativo específico. Fique de olho. É importante checar essa informação, mas eu acredito que seja pelo Facebook, sim.
Exatamente. A Lia Batista de Tatuí está falando que o programa está muito bom, adorou o tema. Isso é importante, a gente fica feliz em saber que os temas estão indo ao encontro das necessidades das pessoas. E ela está falando aquilo que nós comentamos no comecinho do programa. Eu acredito em exemplos. O pai também fica jogando e o filho faz o mesmo. Pai e mãe devem ser exemplos quando ficam muito tempo no celular. Sim. Então, você me lembra de responder essa última, que eu acho importante, mas voltando ao garoto que disse que assim, os pais também não devem ficar assim, pressionando ou sufocando o filho. Eu ouvi isso Foi em que o menino de 13 consultório anos disse, né? de jovens que eu atendo. Olha, mas vocês não estão dando sossego com essa história de baleia azul, disso, é na escola, é palestra. E foi lá uma pessoa, falou com a gente como se a gente fosse criança, eles ficaram cansados. Né? Ai, calma, não é para tanto, não é assim. São jovens, como ressalto mais uma vez, são jovens saudáveis que têm suas dúvidas existenciais, estão em terapia aí para poder passar melhor essa fase. Não são pessoas deprimidas. Então o jovem, sim, ele tem que ter o espaço dele. O pai tem que entender que é uma fase que eles buscam essa liberdade, essa independência, buscam os amigos. Então também não massacrar, né? Então agora tudo é perigoso, não pode, e toda hora perguntando, mas você está jogando, vocês... Não, isso cansa e afasta o jovem. Ao invés, faz o contrário. Faz o contrário, não vai trazer para perto do pai e da mãe, dar aquela confiança. Eles vão querer, sabe, repelir daquela informação. Aquela situação. E a escola? É importante para que isso também, às vezes, os pais não têm tempo, cada um tem o seu motivo, sua razão, não tem abertura, não consegue falar, não sabe como fazer isso. Além de procurar ajuda com um profissional especializado, os educadores, os professores, a escola também é importante que aborde este assunto? Sem dúvida. O professor, os professores, no caso, que são vários professores, né, o educador de uma forma geral, os jovens passam muito tempo na escola. Muito tempo. Então, muitas vezes os professores, eles têm mais uma amostra do comportamento do jovem do que o próprio pai e mãe. Como você disse, hoje a gente tem uma rotina muito dinâmica, muito exaustiva, muitos pais trabalham, né, longas horas e quando chegam em casa acontece aquilo, agora deixa eu atualizar a rede social, deixa eu ver meus e-mails, deixa eu desestressar no celular, porque isso é um comportamento do adulto também. Exatamente. Acaba que ele não presta atenção no filho. Porque o tempo ele tem que ter um sentido. Só estar ali sentado, se eu sentar aqui do seu lado, como a gente vê muito em restaurante, as famílias sentadas ali, um jogando, o outro... O tempo todo. Então, não existe interação ali. Eu não estou te observando, eu não estou percebendo se você está triste, se você está feliz, o que você está pensando, por o que você está passando. Então, o modelo é importante, um modelo positivo. Você realmente se interessar pelo filho, você ter tempo para ele. O professor, voltando ao professor para não me perder aqui nas ideias, o professor tem um papel importantíssimo, a escola é um tripé. A escola, junto com os pais, e o adolescente fica numa ponta, os pais e a escola, eles fazem, compõem a educação. Comunidade escolar que a gente fala, todos juntos realmente pelos adolescentes. Então a escola tem realmente que fazer esse trabalho, se preocupar quando surgem esses assuntos polêmicos, disponibilizar profissionais para poder esclarecer dúvidas, como muitas escolas aqui em São Paulo, ao menos, fizeram, mas se não tem esse profissional que vem de fora para dar uma palestra, por exemplo, que seja o próprio professor. Muitos têm vivência, se não tem um preparo teórico, ele tem muita vivência ali com jovens e ele tem condições de ajudar e tem condições de observar e comunicar, e dever de comunicar à família quando eles percebem que algo não vai bem. Doutora, chegou uma pergunta aqui pra gente. E os avós que deixam os netos fazerem de tudo? Deixa lá que fique com o celular, ele tá brincando, tá se distraindo, deixa a criança. Os avós também têm que, infelizmente, saber pôr limite junto os com avós pais, são né? um perigo, porque eles são muito queridos, eles não querem negar nada pros netos e eles também, eles são mais
facilmente manipuláveis pelos jovens. Então, é muito mais fácil enganar a avózinha do que o pai e a mãe. Aí eles enganam a tia também. Eu tenho meus afilhados, meus sobrinhos, eles me enganam. Eu falo muitas vezes, doutora, isso está servindo para mim. Porque Não eu é? falo, deixa o menino no celular, tadinho. Meu irmão fala, não, eu vou tirar. Não, deixa. Sim. E aquela coisa também, aqui, ó, te puxando a orelha, não pode Coraçãozinho desautorizar os pais. Ai, né? eu desautorizo o tempo todo. Meu Então, irmão deve não estar agora dando pode, risada e falando, tá né? vendo? Às vezes Eu a faço gente isso. vê pai fazendo coisa que não deve fazer, mas a gente chama no canto e fala, ó, Com né, o pai, né? posso te dar um conselho? Faça diferente, mas não na frente do jovem, porque aí você deu, o jovem adorou. Adorou. Aí a ele hora vai que vir sempre pro meu lado. Vai É o que vir acontece. sempre pro seu lado ou vai virar, mas a minha avó deixou, minha tia falou que eu tô certo, que você tá errado. Né? Então eles manipulam, o jovem é manipulador, ele tira proveito, muitas vezes ele existe a mentira, né? A questão de ocultar, não a mentira, mas a omissão de muitas coisas. Então no medo, o jovem tem medo às vezes de ser punido pelos pais, então tem medo de contar, olha, aconteceu alguma coisa na escola, isso, aquilo. Então no medo eles omitem, sofrem calados, ou então alguma situação grave vai se avolumando pelo medo de chegar para os pais e levar uma bronca, um castigo ou não ser compreendido. Isso é muito complicado. Doutora, voltando a falar do jogo da baleia azul, quando a gente fala que os jovens, infelizmente nós vemos aí ao redor do mundo e também aqui no Brasil, que muitos já tentaram cometer o suicídio e já cometeram o suicídio. Infelizmente, muitos chegam até a fase final e cumprem o último desafio. Aí a gente faz aquela pergunta, de quem é a culpa? É do jogo ou é da depressão, do bullying, do problema emocional que esse jovem está passando? Ou é a união de tudo isso que faz a situação? E sim, uma situação um suicídio consumado, a gente entende, né, em estatística e no que é documentado que 90% dos suicídios já acontecem em pessoas que tinham transtornos prévios. Tá? 10% dos suicídios, eles são aqueles que acontecem no susto. Então, assim, terminou um namoro, um rompimento muito drástico para a vida daquele jovem, que foi aquela coisa assim que aconteceu num desatino, vamos dizer. Mas 90% já é uma coisa que vem acontecendo, que é a depressão ou outros transtornos, né? Ou comorbidades que cursam com a depressão, pode ser isso também. Mas é multifatorial. Existe uma questão familiar, né? A família pode ser desestruturada, disfuncional, que já, né, esse ambiente patogênico vai criando aí uma doença, uma depressão, uma dificuldade para esse jovem. Tem a questão social, o bullying, a escola, os amigos, né? Tudo que essa parte fora de casa representa, né? Os rompimentos afetivos, violência. Algumas crianças que vivem aí em situação de risco, elas podem estar expostas, né, à violência, como você falou, a pedofilia, todas assim, a uma situação socioeconômica muito desfavorável. Isso tudo contribui, tá? E a questão de uma doença de base, né? A questão da depressão e de outros transtornos propriamente ditos. Então é multifatorial. O jogo, ele vem como mais um fator que pode ser gatilho para Potencializar a situação e levar a um suicídio. Infelizmente. Bom, é sempre importante a gente lembrar que nós temos o Centro de Valorização à Vida, que é o CVC 141, está se sentindo depressivo, está precisando de ajuda, quer conversar com alguém, pega o telefone e liga para eles, que eles fazem um trabalho assim excelente e tudo no anonimato. Doutora, o assunto realmente rende muito, nós temos Sim. muitas questões para falar sobre a internet, como lidar com ela, como colocar limite, depressão. Os problemas do nosso mundo real entraram no mundo virtual e é por isso que eu vou pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal no YouTube, Portal Triana, entra lá, tem outras dicas, outras Sim. conversas, outras orientações Sim, além tem vários dessa. vídeos acerca de assuntos relacionados à adolescência e eu estou sempre postando novos vídeos também né, da área aí de psicologia que resolve dúvidas de
de muita gente. Facebook também, Espaço e Saúde Morumbi. Espaço de Saúde Morumbi. Espaço de Saúde, faltou um D aqui para mim, mas ainda bem que a Espaço senhora vai ter de me Saúde corrigido. Morumbi. Espaço de Saúde Morumbi. Pode também ligar no telefone 11 3739 3140. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Acabou rápido, né? Acabou rápido. É que o assunto quando é bom acaba eu tinha rápido. muita- A gente muito mais coisas pra mas falar. não tem problema, volte. Sempre bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada, tá, Triana? Muito obrigada mesmo.